Vamos dar uma olhada em matemática agora. É uma daquelas aulas que eu estou dando para ajudar um pessoal que tem medo de matemática. E vamos tentar fazer uma coisa bem simples e bem informal. E vamos avançando. Eu acho que eu vou fazer uma série e eu vou colocando com o tempo. Até chegar numa matemática mais avançada. E é sério, agora eu vou falar de uma forma bem simples. E para ser bem simples, quem já está avançado e sabe muito bem isso daqui, pode pular, vai para um outro live, porque isso daqui é para demonstrar algumas coisas do tipo. Eu tenho isso daqui, ó. Esta é um círculo preto. Círculo preto. Esse círculo preto é pequenininho, tá vendo? É bem pequeno. Eu vou colocar um círculo preto do lado aqui. Aí está. Tem dois círculos pretos. E vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Aqui tem um círculo preto correspondente. Aqui tem um outro círculo preto correspondente. Eu vou fazer vários círculos pretos correspondentes. Um montão. Que vai nos ajudar a pensar sobre isso, tá? Para que círculo? Círculo é uma propriedade, é um círculo, é um objeto, é uma coisa. E se fosse um quadrado? Mudou. Agora não é mais um círculo preto. É um quadrado preto e outro quadrado preto. Então eu tenho um montão de quadrados pretos aqui. E todas elas estão encostadas nesta fita aqui. Olha só. É um monte. Eu não tenho a menor ideia de quantos quadrados pretos eu tenho aqui. Preto não, é cinza grafite. Vamos ser honestos. Isso não é preto. É cinza grafite. Aí está. Aqui tem um montão de cinza grafite. Ó, aqui tem um. Deixa eu aumentar o tamanho para ficar igual. E aqui tem outro. Deixa eu aumentar o tamanho para ficar igual. Sabe, pensar não é automático. Pensar não é automático. Automático é respirar, vocês respiram de forma automática. Mas pensar é uma coisa que vocês têm que colocar em dúvida o que vocês sabem. E por isso que estamos começando isso daqui de uma forma muito simples, porque a gente vai revisar o que vocês acham que sabem. Como assim? Assim, desse jeito. Eu tenho esse quadrado preto e eu tenho esse quadrado preto, esses dois. Aqui tem uma fita que eu estou dizendo que tem um monte de quadrados pretos. Querem ver? Ó? Aqui eu tenho um quadrado preto, dois quadrados pretos, três quadrados pretos, quatro quadrados pretos. E juntos eles formam este retângulo. Se eu dividir na metade, aqui vocês estão falando, aqui tem um retângulo. Sim, eu concordo com vocês. Isso daqui é um retângulo e isso aqui são dois quadrados pretos. Beleza. Se eu dividir no meio esse retângulo, eu vou ter dois retângulos um pouco menores do que o anterior, certo? E esses dois retângulos têm dois quadrados pretos. Esses dois juntos. Cara, isso está muito fácil. E é isso que eu quero que vocês pensem. Isto é muito fácil. Na verdade, toda matemática, ela tem um contexto lógico, por isso ela é fácil. Porém, quando vocês passam pelo básico, vocês gravam. E quando vocês gravam, vocês não reveem. E quando não reveem, vocês se tornam automáticos. Ou seja, o pensamento de vocês pode estar sendo manipulado. E para não ser manipulado, vão ter que colocar dúvida e rever. Rever cada coisa. Aqui nós temos dois quadrados pretos e aqui temos dois quadrados pretos. Tá vendo? Se eu pegar esse daqui, que é um retângulo composto de dois quadrados pretos, e dividir no meio, eu tenho um quadrado preto, outro quadrado preto e dois retângulos, que é dois quadrados pretos em conjunto. Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 elementos. Não é? Se eu colocar no conjunto e não juntar, eu tenho um retângulo e dois quadrados pretos. Se eu juntar, eu posso ter um retângulo maior
composto de 4 quadrados pretos. Eu estou juntando, mas eu vou fazer diferente. Eu vou dividir. E agora, eu tenho 4 quadrados pretos. Tá certo? O sinal de soma é isso aqui, ó. 1 quadrado preto mais 1 quadrado preto vai ser igual a 2 quadrados pretos. Isso é correto. Nossa, que bacana. Olha o que eu percebi. Eu vou pular um salto gigantesco. Assim. Aqui, eu vou colocar um número de quadrados pretos. Tá certo? Não, aqui, ó. Um número de quadrados pretos. Eu vou colocar 2 quadrados pretos. 1, 2. Viram? 2 quadrados pretos. Se eu colocar mais 2 aqui, eu estou duplicando. Estou colocando 2 vezes. 1, 2, 3, 4. Eu acabei de colocar 4 quadrados pretos. Eu dupliquei. Não é? 4 quadrados pretos. 1, 2, 3, 4. Formando um retângulo. Mas quadrado é a forma. O que eu quero dizer? Que se eu colocar mais 4 quadrados, mais, assim, ó, mais 3, aqui está, ó. Ok, olha aqui só, olha que bacana. Eu tenho aqui 4 quadrados pretos. Eu errei. Aqui eu coloquei 5, né? Não, desculpem. Aqui é 5 quadrados pretos. Tem que colocar mais um, tá certo? Coloquei 5 quadrados pretos aqui, olha só. 5. Foi um erro de contagem minha. Eu coloquei um a mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou errando, porque eu contei o número de quadrados pretos errados. Eu vou ter que eliminar o 1 para dar 4. Eliminei uma linha. Pronto, agora tem 1, 2, 3, 4. Por 1, 2, 3, 4. Concordam? Nossa, como foi que eu errei? Porque eu não consegui contar, era muito. Era um conjunto. Então é bom eu numerar. 4. Então eu tenho 4 nesse sentido. Em quantos sentidos tem? Um sentido. Quantas mãos? Uma mão, um sentido. Só um sentido. Ele está indo para lá, é só numa direção. Tá vendo? Esses 4, assim, ó. Esse daqui, ó, tá só nesta direção. Certo? Só numa direção. Se eu coloco em 2 direções, eu vou colocar aqui, ó, nesta direção e nesta direção. Então, agora está em 2 direções. Eu vou colocar um número que vocês já conhecem, que já aprenderam a escrever. É o número 2, pequenininho, porque eu estou dizendo que está indo em 2 direções, não é? Então, se eu colocar 4 quadrados numa direção e 4 quadrados na outra direção, eu formo um quadrado. Então, 4 com 2 pequenininho, vamos falar que está elevado, eu levei lá para cima, ó. Eu levei lá para cima. Elevado, elevei para cima. Então, tá nas 2 direções. Não é? Aqui, ó, tá numa direção. Obrigado pela rosa, Flukerescal. Ah, sei lá como fala, mas desculpa se eu falei errado. Valeu. Cara, 3 rosas já. Então, ó, tá aqui, ó. 4 quadrados, viu? É um número, porque é mais fácil do que ficar contando, colocar o número. O número é mais fácil, mas quem quiser usar quadradinhos preto, pode usar. Tá certo? Mas é mais fácil do que eu ficar contando. Em quantas direções? Uma, ó, só numa. E aqui, ó, em 2 direções. Uma direção, 2 direções. Por isso coloquei 2. Se fossem 3 direções, eu colocava o número 3. Se fosse 4 direções, estaria na 4ª dimensão. Desculpa essa nova palavra, esquece isso. Pensa só em direção, tá?
A quarta dimensão é um pouco mais complexo. Não vamos entrar lá, tá bom? 251 curtidas, 6 pessoas assistindo, que bonito. Obrigado, Sawyers. Então tá, ó, uma direção e esse, ó, 2 direções. Se eu colocar nessa direção, eu vou preencher esse espaço para formar um quadrado, porque esse 2 eu chamei de quadrado, não é? Vamos fazer. Aí está. Pronto. Veja, é 4 numa direção e 4 na outra direção, mas eu fui completando, entende? Desse ponto eu ponho 4, desse ponto eu ponho 4, desse ponto eu ponho 4 e desse ponto eu ponho 4. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu estou contando os números reais. Valeu, Fluker. Muito obrigado, Flukerecal. Obrigadão. E uma capivara. E um incrível. Nossa! E as mãos estão fazendo corações. Bom, vamos lá. Eu tenho que conseguir mais. Eu só tenho 5. Vamos pegar mais aqui. Eu vou dividir esse monte de quadrados em quadrados menores. Aqui está, ó. Mais um quadrado. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou fazer só esse aqui por hora. Vamos ver se vai ser o suficiente. Aqui tem 5. 6. Vamos fazer ao contrário, que daí vai tampando. O que vocês acham? Vamos? Ó, 1. Para contar, ó. 1. 1, 2, 3, 4. Ó, fez uma linha de 4. Só que assim a gente conta esse junto, entende? Por quê? Porque eu estou falando nessa direção. Então faz de conta que esse faz parte do conjunto deste. Então ele faz parte da linha, né? Ó, essa está nessa mesma linha. Como esta, se eu colocar aqui, ó, ele vai estar nesta linha. Então, ó, esse quadrado está tanto nesta linha quanto nesta linha. Ele está tanto na primeira direção quanto na segunda direção, que dá 2 direções. 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Ó, já está completando. Vamos ver. Esta grade. Qual outro jeito de falar grade? Matriz. Já está completando esta matriz, não é? Então, esta matriz. Lembra da palavra Matrix, que é um filme? É justamente sobre isso. E lembra da palavra conjunto, que é a teoria dos conjuntos? É exatamente sobre isso. E aí o que a gente está aprendendo? A somar. Então a gente está aprendendo a somar. Ih, eu acho que eu perdi. Vai faltar precisar de mais 2, né? Vamos pegar mais 2. Ele deve estar perdido por aí, mas a gente coloca, ó. 1, 2. Não, mais um era o suficiente. Esse não precisava. Aí está. Quantos deram? Vamos contar? 4 nas 2 direções, de forma que forma um quadrado. Parabéns, Flukercal. Você iluminou a coroa da comunidade. Vamos ver, então. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Os pastores no deserto não sabiam números. Então não iam falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eles iam fazer pedrinhas. É um saquinho cheio de pedrinhas. Então eles colocavam tudo dentro de um pano, as pedrinhas, uma ovelha, outra ovelha, fechavam, amarravam na cintura. Aí para saber se tinha todas as ovelhas, eles iam tirando e colocando. Até, faltou uma pedrinha. Eu tenho que ir atrás da ovelha que faltou. Só que se vocês souberem fazer 16, que é 10, e no lugar do 0 eu coloco 6, fica muito mais fácil um pedacinho de papel para vocês escreverem, ou de cor, onde se escreve o número 16, do que guardar as pedras. Porque se perder a pedra,
Vocês não vão saber que perderam uma pedra, e talvez vão perder uma ovelha, e nunca vão saber que perdeu uma ovelha. E a ovelha é uma coisa cara. Ela dá lã para vocês. E a lã faz roupa. E alguém roubou a ovelha e vocês nunca vão saber, porque perderam uma pedrinha. Mas se vocês guardarem o número 16, é muito mais fácil. Então, se souberem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, fica mais fácil decorar, não fica? Lembre-se, pensar não é automático. Nós estamos revendo uma coisa básica que vocês já sabem. E olha que legal. 15, o 2 é 1 mais 1. O 3 é 1, 2 mais 1. O 4 é o 3 mais 1, não é? Ó, eu tenho 3. Quer ver, ó? Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, mais 1, ó. Eu tenho 3. Aí eu somo mais 1, ele dá 4. E se eu somasse mais 1, daria 5. E se eu somasse mais 1, daria 6. Olha, esse mais 1, tipo, eu vou fazer uma coisa qualquer. Quadrado, que eu tenho que desenhar, mais 1. Gente, mas é difícil falar quadrado. Quadrado é difícil, né? Ficar desenhando um quadrado mais 1. Se eu inventasse um símbolo para o quadrado. Porque daí poderia ser 2 quadrados mais 1. É um símbolo que representasse. Tá legal. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar esse ponto com esse e vou ligar esse ponto com esse. Então, isso significa as coisas mais 1, entende? Isso daqui ó, quer dizer as coisas. Mas é muito complicado as coisas. No alfabeto isso se chama X. Então, é X mais 1. Então, este mais 1 dá 2. Este mais 1 dá 3. Então, ó, vamos falar que é X mais 1, né? Isso dá uma sequência numérica, não é? Bacana, né? É uma ideia. Quantos quadrados deram aqui? Deu 16 quadrados. Então, um quadrado feito de um lado de 4 e o outro lado de 4 dá 16. Dá mesmo? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Caramba! É isto mesmo, cara. Funcionou direitinho. Tá funcionando. Vamos fazer uma outra coisa? Vamos fazer quadrados diferentes? Vamos fazer quadrados vermelhos. Vamos lá. Podia ser bolinha? Podia. Podia ser ovelhas? Podia. Isso serve para qualquer coisa. Coisas. Ou para qualquer X. X. Não é legal? O que foi escrito aqui? Mais nada, né? Tá aí, ó. Vamos lá. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos fazer mais? Vamos. Aí está. Vinte e quatro, 25, 26. Ah, podia ser. Aí tá. Eu fiz mais. Vamos ver? Quero experimentar esse negócio com esses aqui que eu fiz agora, né? Aqui nós fizemos um quadrado que tem numa direção e na outra direção. Quadrado aqui, ó, em duas direções, né? Aqui, ó,
Eu fiz um quadrado com 4 numa direção. Então, eu vou escrever 4, e aqui pequenininho, o número de direções. 4 numa direção. Viram? Olha que uma coisa divertida. Uma coisa que pode ser que confunda vocês. Não sei se vai confundir. Vamos lá. Se eu deixar só um quadrado, pensa bem. Eu tive que colocar 4 quadrados para ir numa direção. Oi, Cauã. É uma aula de matemática, que é para lembrar que pensar não é automático. Para a gente ter uma razão crítica, e a gente começa do zero e vai até limites. A gente vai em função e até derivadas, tá, ok? Então é do zero. Tá vendo esse quadrado? Quantas direções ele está indo? Nenhuma. Vamos lá. 4 quadrados mostra a direção, tá vendo? Se eu colocar o quadrado aqui, ó, ele está indo para cima. Mas mesmo assim, ele está indo numa direção só. Ó, coloquei 3. 3 já está numa direção. 4. Ó, está indo em 2 direções. Viram? Então, 4 em uma direção só. Então, 4 numa direção. Esses aqui, ó, estão indo nessa direção e nessa direção. Aí, Cauã, é um projeto pessoal meu, para ajudar o pessoal que sofre na arte, e com números, e quando vai entrar em belas artes ou em designer, se dá mal em matemática porque é de humanas. Porque tem ódio e trauma de matemática. E eu quero ver se eu ensino isso daqui de uma forma que tire o trauma. De uma forma que todo mundo entenda. Todo mundo que tenha numerofobia. Porque tem medo do número, estou mostrando com quadradinhos. É para evitar esse medo. É por isso que eu estou mostrando assim. Então, eu quero ver se eu consigo ajudar o pessoal que tem medo de matemática e trauma. Por causa de professores que não ensinam desta forma. Então, veja. Está indo numa direção. Então, aqui, ó, é 4 indo numa direção. Não importa a direção que você coloque. Vai ser 4 numa direção. Eu mudo a direção. Esse aqui, ó, é 4 indo numa direção e na outra direção. Percebe que aqui, ó, este faz parte deste, esse quadrado faz parte do vertical e do horizontal. Sozinho, ele não está em nenhuma direção. Então, ó, um quadrado sozinho vai ser 1 em nenhuma direção. Entendeu? É possível ter mais em nenhuma direção? É. Aqui vocês têm 4 quadradinhos, certo? Indo em 2 direções. Mas se esses 4 quadradinhos eu juntar e grudar, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Bem, lembre-se, pensar não é automático, você tem que se esforçar, tá certo? Eu fiz meio errado esse 4 aqui, mas vou tentar cortar quadrado. Vamos lá. Aí. Ó, esses 4 quadrados estão juntos. Então, vocês veem só um quadrado. Só um quadrado. Mas você sabe que tem aqui 4 quadrados por 4 quadrados. E 4 por 4 dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estão vendo? Ó? Então, isso daqui tem 16 quadrados. Vou escrever o número 16 aqui. Então, não é 4. 1, 2, 3, 4. É um quadrado que tem o valor de 16. Pegaram a ideia? Um quadrado no valor de 16. Tá. Entenderam? É um quadrado no valor de 16. Mas é um quadrado só. É um objeto só. É um x só. É uma coisa só, certo? Uma coisa. É só um número. É um algarismo. É um algarismo que se chama 16. Em quantas direções que ela está? Em uma direção só, porque é só uma coisa que tem o valor de 16. Nenhuma direção, na verdade. Não está nem vertical, nem horizontal. Ele só está aqui. Talvez se fizesse bolinha, seria melhor, né? Tá, porque é uma coisa. Não importa que seja bolinha, ovelha.
Pronto, bolinha. Tá bom? Não está nem na horizontal, nem na vertical, nem na transversal, nem para cima, nem para baixo. Só está ele aqui. Mas ele tem o valor de 16. Está entendendo a ideia? Em quantas direções que ela está? Só em nenhuma direção. Ó, 0. Em 0 direção. Esse número que eu coloquei aqui para cima é 0. Quando não tem nenhum número, a gente pode dizer que está em uma direção. Então, 4 ao quadrado dá 16 elevado a 1. O que isso quer dizer? Que se colocar esses quadrados numa direção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 quadradinhos numa direção. Se é 16 quadradinhos numa direção, e são 16 quadradinhos, né? São 16 quadradinhos, você tá vendo, ó. Aí, ó. E tem que ser só numa direção. Direção é linha, tá? Linha. Tem que ser linha. Linha. Se eu virar a linha, ele continua numa direção. Se eu virar assim, ele continua numa direção. Não é? Então é linha. Então aqui tem 16. Em quantas direções? Em uma direção. É assim que eu vou escrever, ó. Uma direção. Se eu não escrever, pense que tem escrito uma direção. Agora, se esse 16, que está aqui, ó, ele tem 16 quadradinhos. 16, tá vendo? Ó? 4 por 16, já contei. Em nenhuma direção, ele está ali. Nenhuma direção. Ele está em 0 direção. Olha para esse quadradinho. Quantos quadradinhos você está vendo? Você está vendo só um. Mesmo que tenha o número 16, é só um quadradinho que você está vendo, não é? É um quadrado, ó, é um quadrado, entende? Eu sei que vale 16, mas você está vendo um só. Porque está tudo junto. Está entendendo que vocês estão vendo só um? Se não, fique calmo. Só estou vendo um. Então, 16 em nenhuma direção é 1. Caramba, vamos tentar com mais. Vamos tentar com menos. Com 3. 3 direções. Aí vai. 1, 2. Ah, o menorzinho aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. É 9 que vai ter, entende? 3. Tá aqui. Você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Se eu dividir e falar 3 numa direção e 3 na outra direção, eu vou estar dizendo 9. Entendem? Mas ele está tudo junto. E como ele está tudo junto, você está vendo só ele. Ah, sim. Só ele. Viu? É só um quadradinho. Nada demais. Percebe? Então, eu estou dizendo que esses 9 quadradinhos que estão escondidos lá é só um número. 9, mas só tem um quadradinho. Ele, em qual direção que ela está? Nenhuma. Você não pode dizer que está para lá, nem para lá, nem para cá, nem para lá. Você não sabe. Então, você fala que ela está em nenhuma direção. Entendeu? Tá certo? Em nenhuma direção. Então, o que nós estamos fazendo é direções. A gente pode fazer direção para cá. Em vez de fazer o quadradinho, eu vou fazer uma marquinha aqui. Cada marquinha desta significa um quadradinho. Assim. Um quadradinho, outro quadradinho, mais um quadradinho, ó. Então, em vez de fazer os quadradinhos, eu faço as marcas dos quadradinhos. Não é? Ó. Beleza? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. E aqui, ó, 0. Entende, ó? Eu tenho um quadradinho. Eu tiro um quadradinho, volta para o 0. Coloco num quadradinho, vai para o 1. Coloco no outro quadradinho, vai para o 2. Coloco mais um quadradinho, vai para o 3. Eu vou somando as coisas com 1. Eu repeti o 8? Ah, obrigado. Mas vamos fazer o seguinte. Você tem 4 quadradinhos. E você deve para o seu manual 3 quadradinhos. Então você tem 4. Vou fazer um símbolo de dever com esse sinal aqui. Ó, esse vai ser dever. Pode falar menos também, mas vamos falar dever. 3. Se você dever 3 para o cara e dar para o cara, você fica só com 1, não é? Beleza? Legal. Então, você tem 4 quadradinhos. Quando você tira 3, ó, tira 1, tira 2, tira 3, fica com 1. Beleza? Agora você está com 4 quadradinhos. Mas o seu Francisco também falou, você está devendo 3 quadradinhos, mas você só tem 1. Aí você tira 1, e ainda tem que pagar mais 1, e tem que pagar mais 1. Esses quadradinhos não existem. Você está devendo para ele. Quando você está devendo para ele, você está indo para trás, ó. Está indo para trás da linha do 0. Aí você escreve, está devendo 1 e está devendo o outro, entendeu? Ó, se, ao invés de falar menos, falar devendo, as coisas começam a ficar claras. Entendeu? Você está devendo 2. Então, se eu colocar menos 2, você pode até segurar, mas você está na imaginação, você está devendo esse menos 2. Ele está negativo. Você está negando a sua existência. Negativo. Você tem menos 2. Certo? Pegou a ideia? Ok. Bom, a gente continua depois, tá certo? Para não ficar longo esse vídeo e eu carregar ela de forma bem legal. Combinado? Muito obrigado a todos que estão me seguindo. Me siga, me curta e me compartilha. E até futuramente que eu dou uma continuidade disso daqui. Então, a gente começou com o menos. De nada, Anti. Quando vocês começarem a pensar isto deste jeito e não com números, vocês vão entender muita coisa. Vão entender a operação de primeiro, segundo, terceiro grau. Terceiro grau é complicado. Limites, derivadas, funções. A vida de vocês vai ficar muito mais fácil. Lembra? Vocês estão sabendo no automático. Então, vocês decoraram, mas não entenderam. Então, vocês não pensaram. Vocês só gravaram. Pensar não é automático. Combinado? Vocês nunca têm certeza de nada até rever tudo. Um bom dia, Mary. Muito obrigado para todos vocês e pelos presentes. Fui! Sejam bem-vindos e vamos fazer uma revisão da aula anterior. Nós tínhamos falado sobre direções. Quando eu tenho um quadradinho, ele está aqui. É um ponto. E eu disse que ele está em nenhuma direção. Se ele não está em nenhuma direção, é só um quadrado. Então, a gente chamou esse quadrado de um quadrado. Deste jeito aqui, ó. Nós escrevemos. Acho que eu vou fazer assim. Quadrado aqui em cima. Um pedaço de papel aqui embaixo. Aqui está ele isolado. Um quadrado. Então, ele é um quadrado, mas poderia ser um quadrado de 16 quadradinhos, de 5 quadradinhos, de 8 quadradinhos, entende? Ó, ele é um quadrado que ele pode estar dividido em vários quadradinhos. Assim. Ele pode ser um quadrado maior, um quadrado menor, ele pode ser um retângulo, ele pode ser um círculo, não importa. O importa é que ele está aqui. E ele não está em nenhuma direção. Ele está virado, mas você não sabe se está indo para lá, ou para cá, ou nesse sentido, ou nesse. Você não sabe qual é o sentido dele, porque ele está parado. Logo, ele só está ali. Então, aqui eu coloquei 16 quadradinhos. Então, eu diria que é 16. E aqui em cima, nesse espaço, eu vou deixar um índice das direções que ele está, que é 0. Tá certo? Quantos quadrados tem ali? 1. Entenderam a ideia? Então, é um objeto qualquer que está ali parado. Aqui está o quadrado, certo? Em nenhuma direção. Não é? Se eu tivesse 2 quadrados, olha só. Agora, ele tem uma direção ali, ó. Ele vai para lá. Se eu virar, ele vai
para lá. Se eu deixar na diagonal assim, não importa. Ele vai nesse sentido. Não sei se é para trás ou para frente, não importa. O que importa é que é nesse sentido que ele vai. Não é? Então, ele vai em uma direção. Se aqui, ó, eu tenho um quadrado, dois quadrados. Dois quadrados. Eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado a uma direção. Se é 2 elevado a uma direção, quantos quadrados tem aqui? 2. Entende? Ó? Se for 3 quadrados em uma direção, eu tenho 3 em uma direção, que vai dar 3. Não é legal? É o número de direções que ele vai que diz qual vai ser o resultado. Então, toda vez que você vê esse número sozinho, vocês já sabem que ele já está numa direção. Quando não tem nada escrito, está numa direção. Quando tem alguma coisa escrito, aí ele está no número de direções que vocês falaram. Quer ver uma coisa? Ó? Eu vou colocar esse quadrado aqui e esse quadrado aqui. Uma direção. Agora, eu vou colocar embaixo duas direções. Viram? Ele está indo para baixo e para o lado. Não é? Ó? Deixa mais afastado para vocês verem bem. Duas direções. Só que não tem um espaço aqui. Esse espaço pede para ser preenchido. Por quê? Porque é assim. Aceita. Daí. Então, ele está em duas direções. Ó. Esse quadrado está indo para baixo, esse quadrado está indo para baixo, esse quadrado está vindo para cá e esse quadrado vindo para cá. Aí você vai dizer, 4 direções? Não. A direção é o sentido, tipo mão da rua. Nesse sentido. Não importa que os carros estejam do lado. É o sentido, é para cá. É para cá. Entende? Foi péssimo o exemplo da rua. É, digamos, horizontal e vertical. Melhor, né? Então, na horizontal e na vertical. Então, ele está em duas direções. Então, quantos quadrados tem nessa direção? Esses dois. Nessa direção, esses dois. Entende? Então, a gente fala aqui 2 ao quadrado, que é duas direções, ó. Direções. A gente chama de quadrado também. Duas direções, a gente vai contar. Vamos ver quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4. Não é legal? Vocês podem multiplicar também, porque aqui tem 2 mais 2. Quantas vezes tem 2? 2 vezes. Pode multiplicar. Se eu colocar mais uma aqui, ó. Nesta direção, tem 3. E nessa direção, tem 2. Não é? E dá 6. Só que não posso colocar quadrado, posso colocar duas direções, porque só em uma direção está em 3 e na outra direção tem 2, entende? Então, são duas direções separadas. O que eu estou dizendo? Que vai ser 2 numa direção, certo? E a outra é 3 na outra direção. É isso que eu estou dizendo. Não é? Tá. Olha que chato isso. Eu tenho 2 nessa direção e cada uma delas vem para essa direção. Ó, tá vendo? Ó? Esta vem para essa direção, essa vem para a direção. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se tivesse virado? Aí, ó. Eu acabei de virar assim. Pronto. Agora veio nessa direção. Então, na primeira, agora, tem 3 numa direção e 2 na outra direção, mas estão juntos. Então, ela se repete assim, ó. 1, 2, 3 nessa direção e a segunda, 1, 2, 3 nessa direção. Na outra direção. Entende? Então, vamos ver, ó. Eu tenho agora 1, 2, 3 nessa direção e cada uma delas vai para baixo. Isso dá duas direções e o que acontece? A gente vai colocar essa nessa direção e essa nessa direção. Isso. Bacana? É, nessa direção. E isso vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? Eu posso falar que tem 3 quadrados repetindo 2 vezes. Então, 3 quadrados. Esse aqui é a palavra que repete. Isso aqui significa repete. 2
vezes, repete 2 vezes. Isso quer dizer esse pontinho. Isso dá 6. E nesse aqui você pode falar que tem 2 quadrados que repete 3 vezes, que dá 6. Então você pode falar, repete. Assim como quando tinha 2, né? 2 repete 2 vezes, ó, ao quadrado. Isso aqui também você pode falar, ó, é 2 que repete 2 vezes. Isso aqui quer dizer repete, não é? Mas tem uma coisa que eu não falei para vocês. Isso daí é bem importante demais. A gente está mexendo com quadrados. E é bom. Eu vou chamar o quadrado com abreviatura para não ficar escrevendo quadrado, né? Aqui, o quê? Podia chamar de outra coisa. Podia chamar de centímetro. Podia chamar de quilo. Podia chamar de metro. Podia chamar de segundo. É só nome. É só um nome, tá? É só isso. É um nome. Então, tá. Então, nós temos 3 que, não é? Que repete 2 que, certo? O que só está uma vez. O que só está uma vez. O 3 está 3, né? E o 2 está 2. Então, vocês já contaram, né? Isso vai dar 6, mas o que só repete uma vez. Olha, ele está multiplicando. Então, o que repete aparece aqui e aqui, não é? Legal? Então, tá. O que repete uma vez mais uma vez. Entendeu? Ó, uma vez mais uma vez, entende? É 2 direções. O que repete numa direção, mesmo sendo um que só, e repete em outra direção. Então, vai ser 6 que ao quadrado. Não é legal isso? Imagina só. Vamos pensar numa coisa. Vocês têm o piso do banheiro. Está aqui o piso do banheiro. Está ali. Nesse piso, ele tem 1 cerâmica, 2 cerâmicas, 3 cerâmicas, 4 cerâmicas, 5 cerâmicas, 6 cerâmicas. E cada cerâmica, vamos dizer que mede 10 centímetros. Vamos ver. Então, você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mas ele repete para cá também. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Não é? Então, ele repete para cá e para cá. Então, ele tem 60 centímetros aqui e tem 60 centímetros aqui. Mas é óbvio que vocês vão cobrir o piso inteiro. Então, vocês vão colocar mais. Muito mais. Estão colocando 6 por 6. Ó, vocês estão colocando 6 cerâmicas aqui, 6 azulejos por 6 cerâmicas. 6 azulejos, não é? E vai dar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, aqui deu 7. Desculpa. 70. Aqui deu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 7, tá? Então aqui é 70 centímetros. Aqui tem 7 cerâmicas. 7 cerâmicas. Perdão. Vamos contar? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 42. Deu 42. Então, aqui deu 7, 14, 21, 28, 35, 42. Eu contei 42 cerâmicas, não é? Então, ó, se eu tiver 6 cerâmicas, não é? 6 cerâmicas. Cada uma tem 10 centímetros. Então, eu vou multiplicar por 10 centímetros, não é? 10, Porque se eu multiplicar 6 vezes 10 centímetros, então, ó, quantas vezes eu tenho? Esse pontinho quer dizer isso, ó. Quantas vezes eu tenho 10 centímetros? Quantas vezes eu tenho 10 centímetros? 6. É isso que quer dizer, não é? Por 7 cerâmicas. Então, nessa direção, 7 cerâmicas vezes, quantas vezes tem 10 centímetros? Mas o quê? Eu tenho centímetro aqui, não é? E eu tenho centímetro aqui, confere, ó. cm, centímetro. Certo, vamos lá. 6 por 10 dá 60. 7, quantas vezes aparece 10?
Dá 7, 14, não, por 10, né? Por 10, é isso aí. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Deu 70. 70 o quê? Centímetros. Mas o centímetro é só uma unidade que está numa direção. Então, o centímetro tem um 1 aqui, e o centímetro tem um número 1 aqui, não é? Vamos ver quanto dá. Aqui deu 60 centímetros. Opa, tem uns quadradinhos me atrapalhando aqui, né? Centímetros só numa direção. E aqui, ó, quantas vezes aparece 7 quadradinhos, tendo 10 centímetros cada um? Então, dá 6, 7, né? Então, a primeira é 70 centímetros só numa direção. Não é? É só numa direção. Só que, ó, essa está numa direção, essa está na outra. Então, vai dar 2 direções. Isso vai dar igual 0. 6 vezes 7, 42. Ó, vai dar 420. Será que dá isso mesmo? Desculpa, eu fiz de cabeça, perdão. Vamos somar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80, 90, 90, 90, né? Dá quanto? 140. 150, 160, 70, 180, 190, 200, 210. 220, 260, 400, 210, 280. 290, 300, 310, 320, 40, 50, 350. 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420. Deu 420. 420. Mas, olha, tem um centímetro aqui. Esse aqui é a abreviatura de centímetro, tá? É C e a letra M, tá bom? Que só está numa direção. Todos estão na mesma direção, então eu falo uma direção. A outra, não, essa aqui, ó, que é essa, né? Numa direção. E esse daqui, nessa direção. 2 direções. Então, centímetro numa direção mais a outra direção, que vai dar 420 centímetros nas 2 direções. Mas eu vou contar uma coisa chata demais. Esses cálculos normalmente são feitos em metro quadrado, não em centímetro quadrado. Então, você vai ter que converter esse centímetro quadrado em metro quadrado. Que triste, né? Tá. É o seguinte. Quantos metros quadrados tem cada quadradinho? Ele é 10 centímetros. Quantos metros é um 10 centímetros? É a pergunta chata. É assim. A palavra é centímetro. Essa é a palavra. Centi quer dizer 100. Metro quer dizer metro. Então, ele é centi. É 100 vezes menor que 1 metro. 1 centímetro é 100 vezes menor que 1 metro. Entende? Então, 1 centímetro é como se você pegasse 100. 100 desse daqui, numa direção só. Só numa direção. Eu não sei se tem 100 aqui. Eu acho que não tem. Vamos lá. Então, você pega esses quadradinhos e coloca numa direção só, qualquer direção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e vai fazendo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tá chegando perto do limite, né? Vamos empurrar isso aqui para lá e continuar? Vamos lá. Empurrei para lá. Ó, tem 33 fora da câmera. 34, 35,
36, 37, 38, 39, numa direção só, entende? Então, é uma dimensão. Grava essa palavra, uma dimensão. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, em linha reta, tá? 56, 57, 58, 59, 60, e tá acabando espaço de novo. 61, 62, 63, ainda cabe um pouquinho, né? Cabe. 64, 65, 66. Ó, não coube. Vocês viram aqui, estão vendo aqui no canto do vídeo, né? Vamos puxar para cá, ó. 66, não coube tudo, tem que colocar mais e volta. Tá, faça de conta que eu estou contando. Mais uma, eu empurro e coloco de novo. 67, 68, 69, deu 70. 100, deu 100. Ó, mais deu 100, beleza? Ficou bem comprido. 100. Então, se eu tiver 100 centímetros numa direção só, o centímetro, eu posso colocar o número 1 aqui, porque é só numa direção. E é 100 centímetros. E lembra que centímetro, 1 centímetro, é só um deste. Se 1 centímetro é só um deste, e 100 deles vai dar 1 metro, 100 centímetros é igual a 1 metro. Tem outro jeito de dizer isso? Tem. É um jeito muito difícil, muito chato. É assim. Eu tenho, digamos, 1 metro e eu divido no meio. Quando eu divido no meio, tá aqui. Ele está no meio, pronto. Isso aqui é meio. Eu dividi 1, eu fazia uma barra de corte, ó, eu dividi. Dividi em quantas partes? Aqui embaixo eu vou dizer quantas eu dividi. Em 2. Então, isso aqui eu estou dizendo quantas vezes eu dividi, tá? É isso aí. Se eu tiver 10, um, dois, três, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dividi no meio, o meio, você artista tem que aprender a dividir em 2 e em 3. E agora vamos dividir em 2. Tá aí, ó. Quantas ficaram cada parte? 1, 2, 3, 4, 5. Não é 5 partes? Que foi 10 e foi dividido e ficou 5? Não é isso? Então, é 5 de 10. Se é 5 de 10, eu posso escrever assim, ó. É 5 que foi dividido de 10, entende? Ó? É 5 que foi dividido em 10. Esse 10 o que é? É uma parte que foi dividida em 10 partes. Tem 5. Tem outro jeito de falar isso? Tem. Isso aqui é menor que 10, não é? E o 10 é uma unidade. Como assim? É assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10. Isso aqui é uma barra. É uma barra única, que significa 10. Lembra? Quando eu falei que é 16 em nenhuma direção, é uma barra única de 16 que não vai em nenhuma direção. Lembram disso? Era isso aqui, ó. Você tem um quadrado. Eu posso dividir em quantas vezes eu quiser. Eu vou dividir isso aqui, ó, em 4, em 8, em 16. Mas eu não quebrei. Ele continua sendo. Desculpe, eu errei. Em 4, em 8 e em 16. Tá aí, ó. Os dois quadrados têm a mesma dimensão. Só que esse daqui, ó, tem 32 quadradinhos. Então, esse aqui tem 32. E esse tem 16, não é? Mas não é um quadrado só? É, e esse aqui é um quadrado só. Entenderam a ideia? Só que ele tem duas direções? Não. Ele é um só. É um quadrado e um quadrado. Só foi dividido mais, não é? Se vocês dividem um pedaço de pizza em 10 pedaços e um pedaço de pizza em 3 pedaços, o outro pedaço de pizza vai ter pedaços maiores. Mas vai ter mais pizza? Não. É uma pizza só. Por isso, não tem direção nenhuma.
Por isso que é elevado a zero, a gente diz. Porque não vai em direção nenhuma. E elevado a zero dá 1. Lembram disso, né? Aqui é a mesma coisa, mas só está numa direção. Então, é uma barra só. Bom dia! E como é uma barra só... então já termino. Como é uma barra só, eu falo que é só uma barra. Entende? Que foi dividida em 10. Em quantas 10? Se eu pegar uma só, é 1 dividido por 10. Aqui vai ser 10 dividido em 10 partes. Isso dá 1. Então, se eu pegar 5 partes, essas 5 partes é menor que 1. Então, a gente fala assim, menor que 1. Assim, é 5 décimos. É assim que a gente vai falar. 5 décimos. Combinado? Entenderam? Então, depois a gente continua. Muito obrigado a todos que me curtiram. Eu posso... 4. Eu posso... Vai formar uma linha. Quantos vão cair daqui até aqui? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Opa. Tem que ser mais ou menos o mesmo comprimento. E deu 5 quadrados. Olá, TH Trouble. Então, nós temos 1, 2, 3 quadrados. 1, 2, 3, 4 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Esse canto aqui, que se formou, muita atenção nesse canto. Vamos colocar isso em número. 3 quadrados, 4 quadrados e 5 quadrados. É uma sequência de números. Boa tarde, Ana. Tudo bom? Estou ensinando matemática básica. Deixa eu responder mas sem números. Porque a pessoa tem completamente medo de matemática. E eu resolvi fazer essas aulas para essas pessoas superar o medo e, quem sabe, até começar a amar a matemática. Então, eu estou mostrando agora operações de primeiro grau, mas com algumas coisas de segundo grau, sabe? Trouble. Para o pessoal começar a amar. Aí, eu achei interessante colocar os elementos sem usar muitos números, mas as formas. Para a gente começar a entender a evolução disso daqui. E eu quero fazer isso até logaritmos, derivadas, sabe? A inteligência, o pensamento que você tem não é uma coisa natural, é uma coisa que tem que ser construída. Então, estamos construindo isso daqui de uma forma mais simples, mais fácil para o pessoal entender. Então, olha, aqui tem um ângulo, aqui, nesse ponto, nesse canto. Deixa eu arrumar isso daqui. Tá meio... eu não consegui endireitar direito, mas percebem, 4 quadrados por 3 quadrados por 5 desses quadradinhos, aquele canto está igual o canto desta folha, percebe? Igualzinho. Bem igualzinho. Então, a gente vai falar, é um canto reto. Mas é só um nome que eu dei, não se preocupa com esse nome, canto reto. Mas qual é a relação desses três números? 3, 4, 5. Não tem nada a ver. 3 mais 4 igual a 9. 5 tem toda a diferença. Um pessoal, antigamente, não sei se foi dos egípcios, os egípcios usaram bastante, mas não sei. Eles foram fazer aquele quadrado que eu mostrei para vocês, lembra? O número com um índice 2 ali em cima, lembra? Que é de 2 direções. Então, você tem 3 nessa direção, 3 nessa direção. Então, você tem 2 direções. Por isso, ele vai colocar um númerozinho pequenininho em cima do 3, chamado 2,
para dizer que está indo nas duas direções. Na direção horizontal e na direção vertical, tá? Assim. Então, a gente vai falar que é um quadrado de 3, ó. Tá vendo? Por isso eu vou chamar de quadrado. Eu podia falar índice 2. Eu vou elevar um número ali no 2. Mas eu vou falar quadrado porque eu estou fazendo um quadrado, ó. Eu fiz um quadrado aqui. É quase, né, ó. Se esforça um pouco e pensa que isso aqui é um quadrado assim, né? Assim, ó. É um quadrado. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu acabei de transformar esse 3 em duas direções. E eu formei um quadrado, não é? Por isso que eu vou chamar de quadrado esse número 2. Porque eu formei um quadrado, é por isso, entendeu? Só por isso. Se eu fizer com o 4 a mesma coisa, eu vou formar um quadrado embaixo. Vamos lá, ó. Nessa direção eu coloco 4 também. Então, nas duas direções, ó. Numa direção e depois na outra direção. Vamos somar as direções. Então, eu coloquei duas vezes essa direção, né? Assim, ó. Polímata. Evandro, você é muito legal. Agora eu vou colocar 4 aqui também. Então, eu estou fazendo um quadrado com 4 de largura e 4 de altura. Aqui. Aqui segurou, né? Assim. Pronto, ó. 4 de altura. Pronto. E aqui também. Ok. Tá aqui. Opa, às vezes eu encosto muito rápido, né? E aí ele desmonta, né? Aí está, ó. Mais ou menos. Mesmo que seja tudo torto, o importante é vocês entenderem. Tem que ser tudo do mesmo tamanho. Aí está. Quantos quadradinhos ficou num quadrado feito de 4 numa direção, 3 numa direção e 3 na outra? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3 com o índice 2, ou 3, um quadrado com 3 de largura numa direção e 3 de largura na outra direção. Nas duas direções, isso é importante entender. Por isso coloquei 2. Esse 2 significa 3 numa direção e 3 na outra direção. Isso quer dizer, isso vai dar 9. Tá? E o 4, ó, numa direção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Numa direção 4, na outra direção 4. É um quadrado com 4, não é? Vai dar 16. Esse número tem muito a ver com esse também, né? Não tem nada a ver. Tá, mas vamos continuar a ideia. Se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que fazer mais, faltou quadradinhos. 5. Ó, coloquei 5 numa direção, 2 na outra. Eu vou precisar de mais ainda para colocar. Então, vou fazer mais. Aqui está. Vamos começar a cortar mais, né? Então, tá. É mais ou menos esse tamanho, não é? É. Pronto. É nesse tamanho mesmo? Eu acho que é. Olha, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que está um pouco maior, né? 10. Vamos ver se dá? Aqui tem 10. Ó, terceiro, quarto, quinto. Tá aí. Fiz 5 nessa direção. 5 nessa, 5 nessa. Falta aqui no meio, né? Vai precisar de mais algumas. Valeu, Ashley. Obrigado. Ó, precisa de mais ainda. Vou ter que cortar mais. Vamos cortar. Não tenha pressa. O importante é você entender o que está acontecendo. Fazer uns cortes aqui, ó. Tô cortando, tá? Aí. E eu acho que foi um
Aqui. Ele bateu e deslocou esse, né? Então, vamos pôr certinho aqui. Aí está. Esses dois voltam aqui. Pronto. Agora aqui. Uma caiu aqui também, né? Opa, deslocou esse. Aqui, ó. 4 mais 1 é 5. Nossa, um monte de gente tá falando para mim. Pronto, tá aqui. Aí está. Agora aqui eu tenho que colocar também. Oh, bati no celular, desculpem. Aqui, ó, mais uma. Tá quase completando o quadrado. Tem que ser 5 de uma direção e 5 da outra direção. Em contrário, né? Para formar um quadrado. Aqui, ó. Faltam algumas ainda, né? Para conseguir formar. Ó, aqui tem 3. Aqui tem 4. Aqui tem 4 também, ó, nas duas direções. Não, aqui já formou 5. Vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A regra é 5 nas duas direções, porque a gente vai escrever duas direções. Isso aqui significa duas direções, tá vendo? Ó? O 2 aqui significa duas direções. 2, duas direções. E quando coloca nas duas direções, ele forma um quadrado. Aqui tá. Agora eu tenho... Agora, qual é a relação disso? Vamos ver quantos quadradinhos deu, sendo 5 desse lado e 5 deste? Então, é 5 nas duas direções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto. Bom, quero contar uma coisa para vocês. Aqui tem um triângulo. Esse triângulo é assim. E aqui ele mediu 5, aqui ele mediu 3 e aqui ele mediu 4. E eu descobri que aqui ele tem um ângulo reto, que é igual o canto da folha. Assim. Que é igual o canto da folha. É reto porque se eu pegar e repetir 3 aqui, ó, ele forma um retângulo. É por isso que é reto. Se ele não fosse um ângulo assim, ele seria torto, ó. Aí formaria um paralelograma. Ele ser um retângulo é muito bom, não é? Dá para fazer umas caixas, fazer carroça, fazer casa, com a parede sem estar caindo para a direita ou para a esquerda, não é? Então vamos chamar isso aqui de ângulo reto, de retângulo, certo? Mas quero pôr mais nomes, eu estou a fim de falar nomes, né? Ó, esse daqui é grande, é maior que os dois, então ele é grande, é grande, hipo, certo? Eu vou chamar de hipotenusa. Não fui eu que chamei isso daqui, foram os gregos, porque ele é grande. Tenusa. E esse pequeno é menor, eu vou chamar de cateto, catetinho, olha os catetos. Grava esse nome, tá? Cateto. Tá certo? Se você somar 3 mais 4 dá 7 e a hipotenusa dá 5, não tem nada a ver. Mas olha que legal. Se somar isso aqui com isso daqui, quanto vai dar? Vamos somar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Somar com esse, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ou para tudo. Isso aqui mais isso daqui deu igual isso daqui. Então, a soma dos dois catetos num triângulo retângulo dá igual a hipotenusa ao quadrado. Quando você faz o quadrado, nunca só esses dois. Então, se eu somar, vou chamar esse aqui, vamos fazer assim, ó. Vou chamar esse aqui de hipotenusa, como é maior, ele é mais importante, para ser mais fácil, né? Vou chamar a hipotenusa de A.
Eu vou chamar os catetos, os dois catetos, das letras seguintes. B e C. Eu vou te chamar do que eu quiser, eu só estou simplificando. Para pensar os dois catetos. Eu podia até falar, esse cateto é menor e esse cateto é maior. Posso. Ele é maior e é menor. Posso. Vocês que sabem. A vida de vocês. Se quiserem chamar a hipotenusa de jagunço, Marilnuda e Zeferino, a vida de vocês. Mas lembre-se que o jagunço é o lado maior do triângulo que tem esse canto reto. Tá bom? Isto que é muito importante. Tem que pensar assim. Pensando assim, a vida de vocês fica mais fácil, né? Combinado? Se eu substituir isso daqui por isto, fica... Ou 5 é o A, né? A é esse aqui, ó, cateto, a hipotenusa. Em duas direções é igual a B em duas direções mais C em duas direções. O quadrado da hipotenusa do lado maior do triângulo é igual à soma dos dois outros quadrados. O quadrado do quê? O quadrado do lado. O lado mede 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. O total dá 25 quadradinhos. Então, isso daqui é uma forma de vocês lembrarem. É para facilitar, não é para complicar. Tá? Porque isso daqui vocês podem deduzir colocando 3, 4, 5 e dando nome para o lado maior e os lados menores, a soma deles vocês vão ver que é igual e pronto, já deduziram. É uma forma simples, uma forma fácil. Beleza. Vamos ver outra coisa? São 53, meus alunos vão chegar daqui 7 minutos, mas acho que vai dar tempo. Beleza? Vamos desmontar? Desmontei. Pronto. Olha uma coisa. Eu tenho isso daqui. Isso aqui está indo nessa direção. Beleza? Tá aí. Se eu tirar 2, então eu tenho 2 a menos, ele fica 3, certo? Mas eu quero que fique 3, não é? Então eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou escrever o número, né? 5. Eu quero que fique 3. Eu quero que isso se transforme igual a 3. Não é? Para ele ficar 3, 3 é menor. Então tem que tirar para ficar menor, não é? É, tem que tirar. Para tirar, o sinal de tirar, deixar menos, é esse daqui, ó. Esse tracinho quer dizer, eu estou tirando. Então eu estou tirando. Se eu estou tirando, o quê? Não sei quanto. Eu sei, você está falando o número aí, mas esquece isso. Vamos fazer de conta que eu não sei. Então eu estou tirando alguma coisa. Mas é complicado fazer quadradinho, não é? Não é melhor pôr uma letra? Então tá. 5 menos qualquer letra, vamos ver. O Ashley, que é um apresentador bem legal. Menos A é igual a 3, não é? Bacana. Mas quando eu tirar tudo disso daqui, ó. Aqui, eu vou colocar junto desses aqui. Esses aqui são outros. Esses 4 aqui, ó. Né? Quando eu tirar daqui, eu vou pôr aqui. Com quanto vai ficar esse? Esse vai ser... Ó, ele vai ficar assim. Quando eu colocar... O que eu tirar daqui, eu colocar aqui, vai ficar esse número, entendeu? Ó, eu vou... Opa! Eu vou tirar daqui esses quadrados e vai ficar 3 aqui. E quando eu tirar, eu vou colocar num outro lugar que vai ficar igual a 4. Certo? Então, tá. Então, vai ser A mais. Mas eu não sei quanto tinha antes. B. Pronto. Então, B mais A vai ficar 4. No final, vai ficar 4 aqui embaixo. Eu vou tirar daqui e pôr para cá. Legal. O que eu sei? Eu sei que 5 menos A vai ficar igual a 3. E quando eu tirar daqui, pôr aqui, aqui vai ficar 4. É isso que eu sei. Como resolver isso? Fácil. Primeiro eu descubro quantos eu tiro.
daqui para ficar 3. Tirei. Eu tirei quantos? 2. Quando eu colocar aqui, ó, ele vai ficar 4, certo? Quantos tinha antes? Vou tirar o 2 para ver. Oh, ele tinha 2 antes. Ah, tá. Então, ó, o A, B, vou acrescentar. Esse é sinal de por a mais. O 2, porque eu descobri que o A é 2, né? Eu descobri isso. Tá bom? Estou colocando. É igual a 4. Isso que eu descobri. E agora? Quando eu acrescentei, quantos tinha antes? Ó, faço a simulação de novo. Estou pondo. O B é igual a 2. Tem algum outro jeito de saber isso? Tem. Como? Eu tiro 2, que era daqui, né? Ponho para cá. Quando eu tiro 2, aqui ficou 2. Olha o que eu fiz. Eu fiz que B, aqui, ó. B é igual a 4 menos quantos eu tirei lá de cima. Entendeu? Ó, eu coloquei o A para cá. O A tem um sinal de eu estou pondo a mais. Agora o A virou eu estou tirando o A, porque eu estou tirando daqui. Nossa, que louco isso, né? É. Tem um outro jeito de fazer? Tem. Como? Assim, ó. No final, aqui fica 3. No final, aqui fica 4. Ok? Em cima fica 3, embaixo fica 4, beleza? No início, ele tem 5. Tá certo? Tá aí. No início ele tem 5. Vou virar para vocês pensarem, imaginarem. É por isso que a gente coloca o A e o B, porque ainda está no campo da imaginação. Tá aí. No início ele tem 5. Aqui está. É claro, vocês olham e já olhando, já percebem que é 2, não é? Ah, tá isso diferente. É 2. Ó, 5 menos 2 igual a 3. 5 menos 2 igual a 3 aqui. É a 4, mas eu sei que a soma desses dois... vamos tirar esse daqui e colocar uns outros aqui que tem escuro. Quais são os escuros? Ah, não sei. Nenhum é escuro aqui, oxa. Ah, eu corto aqui mais 2 escuros. Beleza. Mais fácil fazer. Pronto. Apesar que é na área da teoria, né, da imaginação, ó. Viu? Tá aí. No final, isso daqui é 3. No final, isso aqui é 5. Porque esse daqui vai para lá. Pronto. Ó, esse aqui vai para lá. Então, no final... Opa, é 4. Errei. Ó, deu 2 horas. Cadê meus alunos? Parar. Entende? É 4. Tá aí. Esse daqui é o que eu tirei daqui e eu pus para cá. Tá bem fácil. Então, no final aqui fica 3 e no final aqui fica 4. Vamos colocar assim, ó. 5 tirando A, que é essas cores aqui, é igual a 3. E B mais A é igual a 4. Viram? Tá aí. O que eu quero saber? Eu posso saber qualquer coisa. Eu posso saber quanto vale B, quanto vale A, né? Viram? Então é assim. Esses dois é que estavam aqui. Ó, já deu 5. Esses dois é aqui. O valor do A é 2. E o valor de B? O valor de B tem que ser 2 para dar aqui. Isso não está claro? Não é simples. O que eu podia fazer? Eu podia somar os dois. Isso é uma técnica. E agora que a gente está entrando num outro campo, num outro ramo, eu quero a paciência de vocês agora. Vocês entenderam a ideia, né? A é esse mais bege. B é esses dois que estão aqui. A soma desse daqui mais esse daqui dá isso daqui. Me acompanha, por favor, seja paciente comigo. Esse sinal de menos, ele está tirando. Esse sinal de mais, ele está pondo. Tá bom? Estão pacientes? Vamos fazer o seguinte? Tô com medo de fazer isso. Será que a gente vai conseguir? Bom, olha o que eu vou fazer.
Se eu somar tudo isso daqui, ele não dá 7? Não é? É. Se eu somar esse daqui mais esse daqui, peraí, não dá para somar, porque esse aqui está tirando, né? Ele não dá 0? E se somar esse daqui, não dá B, que eu não tenho a menor ideia quanto é, mais 5? Aí tá. Não é assim? É. Tá. Vamos fazer o seguinte. Então, B vai ser igual 5 e 7, né? B mais 5 é igual a 7. É isso que é, ó. B mais 5 é igual a 7. 7. Deixa eu pegar esse 5 e passar para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, ó, aqui está o 5, né? Eu vou passar para o outro lado. Eu não estou tirando ele. Se eu estou tirando ele, vai ser 7 tirando 5, porque eu tirei. Viram? Ó, eu tirei. Sobrou quanto? É louco? É muito doido? É, talvez. Eu não quero mais usar mais A e B. Você pode usar o que quiser, isso é só nome. Você está dando nome para essas coisas, entende? Você está dando nome para as quantidades. Tipo, eu posso colocar aqui x mais y mais 2x mais y é igual a 6. Né? Posso. Posso. 2x mais y é igual a 6. Mas eu não tenho a menor ideia quais são os valores. Eu acabei de mudar o nome, não sei o que quer dizer isso. Esse negócio aqui é uma coisa esquisita para mim, porque isso aqui é uma letra. E o que é essa letra? É uma quantidade. Pode ser isso aqui, ó. Isso aqui é x quantidade. Quer dizer, pensa o seguinte, as letras são um monte, um montante, um pouco, é uma quantidade. Então, x é igual a uma quantidade e y é igual a outra quantidade, que pode ser igual ou diferente. Você não sabe como que é. É como se você colocasse a mão dentro de um saco de feijão, fechasse e tirasse. Você não tem a menor ideia de quanto tem na tua mão. Como você não tem, não sabe, você fala uma poção. Poção? Porção. Ou uma quantidade. Um conjunto, um grupo. É só nome. X é um nome, Y é um nome. Por isso, quando vocês pensam, estou metendo letra no meio da matemática, é porque eu não sei o nome. Eu quero simplificar, daí eu coloco X e Y. É isso, não é? Então, ó, vamos imaginar que X e Y tem esse valor, né? Eu vou fazer uma outra coisa. 8. Oi, professor. Oiê! 8 não. X menos x menos. Eu vou imaginar x menos, vamos ver quanto. Já falo contigo, vai se arrumando aí. Menos 3, ó, eu coloquei x menos 3, pode ser. É igual a 0. É uma outra informação que eu dei para vocês. Então tá. Eu continuo depois disso daqui porque a minha aluna chegou. Está me olhando brava ali porque eu não estou dando aula para ela. Então, até mais para vocês. Muito obrigado por terem vindo e assistido. Aí vocês vão ver como resolver isso daqui só com quadradinhos. E vai ser bem fácil. A outra aula que eu fiz isso daí, o início, eu já vou postar. Eu carrego depois, tá? Então, até hoje, à noite, às 18 horas, a gente vai dar aula de como desenhar insetos.